Não, eu disse bem-vindos ao segundo semestre, com carinho, Prof. Ellen. E sabe, meus queridos, olha só, a história que a Prof quer contar para vocês hoje, de início, é de um rei que se chamava Acabe e de um profeta que se chamava Eliseu. E esse rei Acabe era um rei muito mau e ele adorava muitos ídolos. E então Deus disse para o profeta Eliseu que era para ele ir lá falar com esse rei que não iria chover durante um bom tempo. Só um pouquinho. Não iria chover durante um bom tempo. E então ele ficou muito bravo com Eliseu, mas muito bravo. Que história é essa que não vai chover? E mandou os soldados irem atrás dele para matar ele. Vão atrás. E o profeta Eliseu foi lá, contou que não ia chover e saiu correndo. E foi embora. E foi, correu. E os soldados não alcançaram eles. E sabe para onde é que ele foi? Para algo parecido como o que nós estamos agora. Ele foi para uma caverna, parecia uma cabana como a nossa aqui. Ele foi para uma caverna. Rafael Melo, desliga o teu som, amor, que tá aberto, o teu som tá dando barulho aqui, meu anjo. Ah, desculpa, não vi. Tranquilo, meu anjo. E daí, o que aconteceu? Aconteceu que ele foi para lá. E tinha um riozinho perto dele lá. Um riozinho, que ele tomava água daquele riozinho. Só que não tinha o quê? Comida? E agora, como é que ele iria comer? Enquanto, né, tinha aguinha ali tranquilo. Só que Deus fez um milagre muito especial para ele. Sabe por quê? Porque Deus começou a enviar corvos, que trazia alimento para ele. Ora trazia pão, ora trazia carne, e ele bebia a água do rio. E isso se passou durante muito tempo mesmo. E sabe quantos anos não choveu? 3 anos. No término de 3 anos, aquele rio já não tinha mais água, já tinha acabado aquela água. Mas Deus sustentou ele, dando, enquanto tinha água do rio para beber, perdão, e enquanto tinha, o corvinho trazia, perdão, enquanto o corvinho trazia também a comidinha para eles no bico. Por que a Prof quis contar essa história para vocês hoje de início aqui? Porque em meio a essa pandemia, parece que às vezes a gente se sente assim, né? Parece que a gente está numa caverna, assim, que a gente não sai de casa, que a gente não pode fazer nada, a gente não pode brincar da maneira que a gente queria, a gente não pode ver os amigos, a gente não pode ver os colegas, né? Ir para a escola. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo dentro dessa nossa caverna, né? Mesmo dentro dessa nossa cabana aqui, que é legal, que a gente teve um momento diferente, Deus está mandando os seus corvinhos nos alimentar. E não é só alimento de comida. Ali, para Eliseu, o que ele precisava era do alimento, né? Mas o alimento significava para ele Deus estar sustentando ele. E nós aqui em casa, nós aqui dentro da nossa caverna, né, dentro dessa quarentena, Deus também está nos sustentando. Deus está nos mandando comida, Deus está nos dando condições para a gente poder estudar, para a gente poder fazer aquilo que é necessário. É da maneira que a gente gostaria? Será que Eliseu gostaria de ter ficado naquela caverna durante 3 anos? Não, não queria. Assim como nós também não queríamos estar aqui nessa caverna aqui de quarentena, né? Nessa cabana. Meses. Oi. Quem falou? Por 3 meses. 3 meses, olha aí, ó. 3 anos, 3 meses. Quem sabe vai passar logo, né? Mas Deus está nos sustentando. Então, um recado que a Prof queria deixar para vocês agora, nesse início de semestre, início de terceiro bimestre, é dizer para vocês que nós estamos sendo sustentados por Deus. Seja em qual situação que for, Deus prometeu que se nós fôssemos fiéis a Ele, o nosso pão e a nossa água não iria nos faltar. Então, meus amores, pode ter certeza que o pão e a água não vai nos faltar.
Do resto das coisas, Deus vai nos ajudar. Tá bom? Então, eu queria começar fazendo uma oraçãozinha com vocês aqui, tá? Vamos fechar o olhinho? Vamos lá, eu vou cantar a musiquinha aqui, vocês cantem aí também. Eu vou me ajoelhar, meus olhos vou fechar, as minhas mãos eu vou juntar e com Jesus falar. Querido e amado Jesus, obrigada, bom Deus, por esse dia. Te agradecemos pelo teu cuidado e te agradecemos, Senhor, por mais um ano que está iniciando. Paizinho querido, vem estar com cada aluno aqui, cada família representada por eles, cuidando deles, Senhor, dando o suporte que eles estão precisando nesses momentos difíceis, meu Pai, que nós estamos passando nessa quarentena. Mas nós sabemos que assim como tu cuidaste do teu profeta Eliseu, Senhor, dando o sustento que ele necessitava durante 3 anos, tu também está nos sustentando e vai continuar nos sustentando. Nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Nos dê um bom início de ano letivo, de semestre letivo, Senhor. Tudo pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Meus lindos e minhas lindas, olha só. A prof, para aqueles que chegaram depois, eu preciso que vocês peguem o livro do 3º bimestre já. Nós vamos começar o livro do 3º bimestre. Então, quem não pegou ainda, eu vou dar rapidinho um tempinho para pegar, tá? Livro do 3º bimestre, quem não pegou, pega lá junto com um lapisinho e borracha. Tá, então, galera. Ô, senhora, calma aí lá que eu vou pegar meu estojo e o livro, já volto. Vai lá, vai lá. Eu não tenho. Você já foi em festa do pijama? Eu? É. Eu já fiz uma festa do pijama para os meus filhos. Eu vou botar o computador mais aqui de longe, só um pouquinho. O que eu fazia com a minha melhor amiga quando eu tava numa barraca, assim? A gente pegava aquelas lanterninhas que vinha junto, a gente botava assim no teto, ligava e a gente ficava conversando em vez de dormir. Aí. Ó, deixa eu avisar vocês já. Quem tá aí já vai escutando a prof, que tá pegando livro, vai escutando. A prof vai mandar 2 links, vai mandar outro link depois, tá? Então, fiquem antenadinhos aí que a prof vai mandar o outro link depois, tá beleza? Então, assim, ó, vai demorar aquele tempinho só para mim salvar a aula, para vocês esperarem que eu mando outro link depois, tá? Eu não tenho o livro. Então, vai ter que só acompanhar escutando, John. Tá, amor? A gente já começou no 3º livro. Vamos começar hoje o 3º livro. Eu vou começar com vocês aqui. Nós vamos conversando. Se necessário for, a prof sai daqui e vou lá para o meu quadro daí para explicar para vocês, tá beleza? Então, olha só. A partir de hoje, meus amores, tá? Durante a semana, nós vamos ter segunda, terça, quarta e quinta aulas de Zoom. A princípio, nós vamos ter de segunda a quinta, nós vamos ter aula de Zoom, tá? Então, como é que vai funcionar a nossa aula de Zoom? A Pro vai tentar... Sacastragem! A Pro vai tentar passar com vocês aqui a matéria do dia, tá? Então, eu vou dar uma passada em tudo que a gente vai fazer, que seria na aula, no e-class. Aquilo que der tempo, daí a gente já vai fazendo junto, mais ou menos explicar, eu vou explicar por aqui. Então, os vídeos agora, quase que não vai ter. Por quê? Porque a Pro vai explicar direto do Zoom para vocês. Os vídeos vão ficar gravados depois, né? Então, assim, a Prof explica para vocês, eu lanço depois o vídeo do Zoom de novo no e-class, e daí quando vocês precisarem da explicação de novo, vocês olham no Zoom. Para tanto, nós vamos ter que ter uma mudança agora, e isso que é muito importante que eu preciso falar para vocês. Quando a prof estiver explicando, meus amores, não pode ter interrupção, não pode ter riscar na tela, não pode falar coisa que não tem nada a ver, exceto se tiver uma dúvida. Prof, eu não entendi. Ok, fala, abre o microfone, tira a dúvida e fecha o microfone de novo, tá? Porque como vai ser agora nas aulas de Zoom, a gente tem que ter uma ideia como se fosse a sala de aula. Então, eu preciso que vocês se comprometam comigo para que a gente possa ter esses momentos de aula como se estivesse na sala de aula. Certinho, meus amores? Tá? Então, quem está com o microfone aberto agora fecha, que é só tu, Otávio. Faz favor, fecha o microfone, meu lindo.
E o Luiz também quer falar, Luiz? O João é de terça a quinta? Não, amor, de segunda a quinta. Segunda a quinta nós temos aula de Zoom, tá? Então, fechem os microfones agora. E a gente vai começar, tá? Lá no Eclésia eu já lancei as aulas, mas eu vou passar para vocês aqui agora. Então, nós vamos começar hoje por geografia, tá? Como é que a prof quer fazer? A prof vai passar tudo, vou falar tudo, como é que são os exercícios, sem fazer. E depois a gente vai começar a fazer. Por que sem fazer? Porque eu vou explicar como é. Então, depois que eu explicar, a gente retoma a matéria daí. Então, eu vou começar explicando geografia, depois eu passo lá para matemática e depois eu vou para português. Expliquei tudo como é cada exercício, daí a gente volta de novo para executar eles, certo? Então, só me acompanhe. Se tiver uma dúvida, daí vocês falam. Nós vamos abrir, então, o livro na página 94. 94, de geografia. Prof, Oi? eu ainda não tenho livros do terceiro bimestre. Dá para mim anotar as páginas? Pode anotar as páginas, pode sim. Ó, a prof já começou com o livro do terceiro bimestre. Então, quem não tiver, fala com a mamãe para conseguir, para vocês poderem acompanhar, tá? Então, lá na página 94, a gente vai começar a trabalhar sobre as paisagens e as transformações, tá? A paisagem ao longo do tempo. E ali já começa fazendo uma atividade um pouquinho diferente. Em vez de começar falando, a gente vai começar fazendo. E eu vou explicar ali. Ó, no número 1 diz assim, use sua imaginação e ilustre os textos com desenhos. Então, esse aqui eu vou falar para vocês, mas depois vocês fazem, tá ok? Olha só, de acordo com o relato bíblico, a primeira habitação do ser humano foi um exuberante jardim, que a gente conheceu a história, né? Falando sobre a criação de Deus. Plantas de todos os tamanhos e tonalidades, animais terrestres, voadores e aquáticos passeavam livremente, enquanto as águas fluíam em rios, lagos e cachoeiras. O sol iluminava o dia, a lua tornava menos escura a noite, e todos os elementos interagiam harmonicamente, proporcionando aos seus habitantes sensações de bem-estar, tranquilidade, harmonia e paz. Então, depois vocês vão fazer um desenho aqui relacionado à criação, tá? Na letra B, diz assim, ao longo do tempo, os seres humanos foram interagindo cada vez mais com os elementos naturais do lugar onde viviam. O solo começou a ser trabalhado para permitir o cultivo agrícola, tá? Pequenos barcos navegavam rios e os lagos transportando pessoas e cargas. Casas foram construídas e caminhos foram traçados. Então, o que eles quiseram fazer essa comparação? Que no início, a gente só tinha, né, lá na criação de Deus, tinha só a natureza em si. Só que começou a mudar. Por quê? Porque tiveram que começar daí a plantar, né, a arrumar a terra para poder plantar, foram criados barcos para poder pescar. Então, isso não tinha. Então, essa foi começando a transformação. Na página 95, na letra C, diz assim, atualmente as cidades são locais que abrigam milhares ou milhões de pessoas, que precisam residir, trabalhar, estudar, deslocar-se, comprar, divertir-se, enfim, viver ocupando espaços residenciais, comerciais, industriais, vias de deslocamento e comunicação. Tudo isso forma uma complexa paisagem, difícil de ser entendida e explicada. Nessa paisagem urbana, alguns poucos elementos naturais ainda estão presentes. Então, o que a gente nota diferente? Principalmente nessa terceira fase, a gente vê o quê? Do início lá, a criação de Deus, aonde tinha só a natureza, e hoje em dia a gente vê o quê? É muito prédio, é muita indústria, muita casa, e a gente vê pouca natureza, a gente vê poucas árvores. Sabe que a prof, quando eu era solteira, eu morei no Guajuviras, morava no Guajuviras. Eu fui para lá quando eu tinha 5 anos e saí de lá quando eu casei, com 21. E nesse processo dos meus 5 anos até os 21 anos,
Era muita árvore que tinha no início. Muita, muita, muita árvore. Só que como é um bairro, né, um pouco mais popular, as pessoas começaram a entrar lá e cortar as árvores e fazer casa. Se a gente compara a maneira como era antes para a maneira como ficou, é muita diferença. Se tinha muita árvore, muito verde, e depois e as pessoas foram invadindo e árvore não tinha nenhuma. Se a gente for olhar na nossa cidade, muito disso também já aconteceu. Próprio lugar da nossa escola. Ali onde é o shopping, onde é a nossa escola, o que tinha ali antigamente? Mato, árvore. E tudo foi cortado para colocar indústrias, para colocar escola, para colocar shopping e assim vai. Então, é realmente muito diferente. Olha o que diz ali naquela parte laranja da página 95. Uma paisagem é um espaço composto por elementos naturais, ou seja, vegetais, animais, solo, água, etc. E por elementos construídos por seres humanos ao longo do tempo, também chamados antrópicos, tá? Prédios, estradas, lavouras, onde natureza e cultura se fundem. Esses espaços de vivência se encontram em contínua transformação, pois os seres humanos estão constantemente procurando aperfeiçoá-los, buscando recursos da natureza, fonte de toda a matéria-prima. Assim sendo, as paisagens podem também ser classificadas de 3 formas: predominantemente naturais, mistas e culturais ou artificiais. Ou seja, só tem a natureza, tá? Ou ela é mista entre natureza e prédios, e essas coisas assim, como foi o que eu falei agora, ou artificiais, tá? Uma natureza artificial, tá? Ora, Oi, tu tá explicando agora ou tu tá fazendo já? eu tô explicando, tá? Ah, tá. Ali. Aqui onde eu vivo, observando a paisagem geral do município em que você vive, aqui de Canoas, com qual dos três momentos apresentados ela se parece? Diz aí para mim, qual dessas aqui? Predominantemente natural, mista ou culturais ou artificiais? Abre alguém o microfone aí e participa. Mistas e culturais ou artificiais? Qual delas vocês acham que tem nosso? A grande Artificiais. Mistas. A grande Mistas. Artificiais. Tá? Ó, vamos agora para a página 96. Não, Pensam, gente, prof. só um pouquinho, Murilo. Prof. Só um pouquinho, Murilo. Quando cair, esperem um pouquinho até salvar a minha aula. Eu mando, beleza? Fala, Murilo. Sim, prof, esse daqui aqui onde eu vivo é para responder? Agora? Não, amor, agora a gente só falou. Vocês vão responder depois, tá? A gente vai responder o quê? Depois vocês vão responder. Aqui a prof tá só passando a matéria. Depois a gente responde. Vamos lá. Página 96. A arte retratando a paisagem. Fechem os microfones de novo. Não, Ao acabou longo meu da zoom. história da arte, muitos Vai, que eu não acabei meu zoom. obras reconhecidas por retratar paisagens. Olha os exemplos aqui. Murilo, Rafael, preciso que fechem o microfone, meus anjos. Calma, que eu tenho que fechar. Então, olha só, a primeira paisagem ali, para quem não está vendo, ó, é essa aqui, que é uma paisagem, né? Uma paisagem mesmo. E a outra é essa aqui, ó, que parece um muro pintado, né? Olha só. Nessas obras, a própria paisagem da cidade é interpretada com pinturas em diferentes estilos. No caso do muro em Porto Alegre, casualmente, ó, é um muro da nossa cidade, daqui do nosso estado, que recebe diversos artistas locais. A paisagem é alterada periodicamente com novas pinturas, tá? Que é esse de vermelho aqui, a paisagem de Porto Alegre, tá? Tanto os artistas como a população em geral têm interagido com as paisagens no decorrer do tempo, como visto nos exemplos que retratam diferentes épocas. Então, a primeira pergunta ali dessa página diz assim: que elementos naturais são comuns nas obras? O que são elementos naturais, então? É aquilo que vem da natureza. Então, quando vocês forem responder, olha o que está representando aqui da natureza nas duas
obras, tá? Virem a página 97. A pergunta 3 diz assim: que elementos construídos, humanizados ou culturais estão presentes nas obras? Ou seja, culturais e aqueles artificiais também, né? O que foi construído ali que é obra do ser humano, tá? É essa a pergunta da 3. O que é a obra do ser humano naquelas duas imagens ali, tá? Então, o que a gente pode ver ali? A gente pode ver barcos, a gente pode ver a própria construção ali do gasômetro, né? O navio e assim por diante. Na pergunta 4, tá? Seria para a gente fazer uma atividade que nós não vamos fazer ali na 4, tá? Ali a 4 não é, a gente não vai fazer, eu vou usar ela em outro momento, tá? Então a prof não vai nem ler. E ali, você sabia, paisagismo. Uma paisagem desperta emoções, ideias e sensações. À medida que as cidades crescem, consequentemente, os elementos naturais da paisagem vão sendo substituídos por elementos artificiais, as pessoas sentem necessidade de ver mais elementos naturais nas paisagens. A partir desse desejo, surgiu o trabalho do paisagista. Esse profissional é especializado em planejar e fixar paisagens, combinando elementos antrópicos com naturais. Essas novas paisagens têm o objetivo de promover o bem-estar do ser humano, que as contempla ou convive com elas. Tanto em residências como em parques urbanos, jardins públicos, áreas vitalizadas da cidade. Ou seja, os paisagistas estudam para tornar alguns ambientes mais agradáveis. Por quê? Porque a gente vive numa época onde se tem muita coisa artificial. Então, quando a gente contrata um paisagista para colocar uma arvorezinha aqui, fazer uma arquitetura natural, é porque a gente está cansado de ver também tanta coisa artificial, tá? E a pergunta 5 aqui, que termina daí geografia. Há algum espaço em sua escola ou bairro no qual tenha sido feito um trabalho paisagístico? Quem é que lembra um espaço paisagístico da nossa escola? Não lembram? Ninguém sabe. Alguém lembra? Tem vários. Tem lá na frente, tem lá nos fundos, lá atrás, tem dentro da escola aquela parte que ali, eu não vou saber, ali na parte da secretaria, tipo da secretaria ali, da coordenação, tem um baita facho como é que é? Tipo um jardim de inverno, né? Então tem sim trabalhos assim. Identifique os elementos naturais e antrópicos que fazem parte dessa paisagem. Pesquise quem fez o projeto e quem executou. Que sensações esse espaço proporciona a você? Aqui, eu falei da escola, mas vocês podem fazer daí de outro lugar, ou até se estiver na casa de vocês, qual foi a intenção, pergunta para a mãe, para o pai, ou na cidade, fica a critério de vocês daí, tá? Então, assim, ó, a Pro vai fazer o seguinte, como eu acabei geografia aqui, de passar para vocês o que vocês têm que fazer, a Pro vai fechar a aula agora um pouquinho antes, tá? E daí eu vou lançar já o próximo link daqui um pouquinho, salva a aula e já lanço o próximo link. Fiquem esperando. Você queria falar, Júlia? Fala então, Júlia. Minha bateria tá muito fraca. Ixi, então tem que botar o carregador aí para não cair. Tá, meus amores? Então, ó, tô fechando essa aula. Vou finalizar ela. Esperem que eu já mando o próximo link, perfeito? Ô, Sora, o que faz quem não tem o livro? Eu não sei, amor. Vai ter que dar uma conversadinha com a mãe aí, ver como é que podem fazer, porque a prof já está começando o 3º livro, meu anjo. Tá? A prof vai fechar a aula aqui. Fiquem antenadinhos que eu já mando o próximo link.